Bem-vindos ao Jardim da Luz, tarô terapêutico. Nós temos aqui mensagens da espiritualidade para ajudar você, sabe, a ser mais feliz, resolver um problema, por onde ir. Então, assim, conforto, esperança, esse tipo de coisa, o que a espiritualidade trouxe para você no dia de hoje. Pode assistir uma pilha, pode assistir o vídeo todo, siga seu coração, sua intuição sempre em primeiro lugar em leitura coletiva. No seu detalhe, a leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Se inscreva no canal, não se esqueça de seguir, já segue a gente. Fica aí, faça parte da nossa família. E uma coisa que eu faço aqui quando vocês deixam sugestão de tema, eu sempre atendo solicitação de vocês, tá? Então, se você quer fazer uma pergunta específica, aí lá na frente vem um vídeo sobre ela, pode deixar a sugestão. Obrigada pela presença iluminada, maravilhosa. Vocês moram no mais fundo profundo do meu coração. Te vejo na sua leitura. Número 1, descrição. E aí aqui a gente tem o guaxinim, que eles vêm fazer as coisas de noite, né? As pessoas foram dormir, aí eles vão lá fuçar no lixo. É um bichinho assim, escondidinho. Então tem alguma coisa aí que você tá sonhando, planejando, que é para você guardar. Não é para contar para ninguém, tá? Então assim, ó, seus planos aí, guarda para você. Pode ser amor, pode ser trabalho. Veja aí, o que você está planejando. Guarda quietinho, boquinha fechada aí. Vamos lá. Entender melhor este rolê com o nosso tarô. 9 de copas é a abundância, felicidade individual. Aí você buscando coisas boas para si, né? 10 de paus, então, quer dizer, você quer encerrar um ciclo de sobrecarga, um ciclo de exaustão, tá? Então, você teve uma ideia aí, né? 2 de copas, conexões e as de copas. Então, assim, não necessariamente 2 de copas com as de copas, a gente está falando de amor romântico, mas estamos sim falando de conectar com pessoas que fazem sentido, com pessoas que têm disponibilidade afetiva real, tá? Então, é como se fosse assim, olha, primeiro você vai atrás dessa sua felicidade, dessa sua vida mais leve, cheia de coisa para comemorar. Primeiro você vai encerrar um ciclo aí, depois você conecta. E esse conectar que vem depois é muito bonito, tá? É realmente muito bonito, mas aqui realmente parece que é assim, passo 1, passo 2. Então tem algo aí que você precisa resolver, você teve uma ideia, você vai fazer uma coisa boa para a sua própria vida, que vai dar certo, tá? Vai dar certo, você vai conseguir fechar um certo ciclo. E depois você conecta. E quando você for conectar, vai ser muito bonito, porque o 2 de copas, ele fala de compatibilidade, de pessoas que estão dispostas a se abrir de verdade, a se doar de verdade. O As de Copas é aquela pessoa que está transbordando mesmo de afeto, uma pessoa realmente afetivamente disponível, né? Então tá no seu caminho. Só que primeiro você precisa implementar aí o que quer que seja, tá? Você vai ter que encaixar na sua realidade. O que você tem pensado, o que você está planejando, né? Isso aqui é sobre o quê? Resolver um problema de família, resolver um problema de trabalho, dar um salto na sua carreira. O que seria isso aqui? De repente é uma viagem que você vai fazer, sabe? Então, faz a viagem primeiro, depois você conecta. Então, seria como se fosse assim, sei lá,
Às vezes eu queria tanto estar com a câmera ligada, bater um papo com vocês, mas, né, você vai bater com algo aí na sua vida, né? Efemeralidade, já explico. O mundo, imperatriz, uau! E 8 de espadas. Certo. Então, que eu entendo, assim, tem algo que está causando um certo isolamento, que está causando uma certa indisponibilidade sua para socializar, para as amizades e, de repente, para o amor romântico, se for o caso, né? Você sente que no fundo, você gostaria, no fundo, você morre de vontade de, de estar mais com pessoas queridas. Só que existe aqui, a efemeralidade é um arcano maior, exclusivo desse deck. E ela fala dessas mariposas que vivem muito pouquinho, né? Mas de novo, elas vivem muito pouco, mas elas sempre voltam. Então tem um sonho seu, uma alegria muito grande que você quer, que você está tentando conquistar, e tá difícil, que é aquele negócio que agora vai. Não, dessa vez vai dar certo. Não, agora vai, não, agora vai. E parece que a coisa enrosca, né? E fica, se extingue e volta, se extingue e volta. Um sonho seu aí, um desejo seu de felicidade, de abundância. Mas esse ciclo de tentativas frustradas, esse ciclo ele se encerra, tá? Então, é como se estivesse aqui ao mesmo tempo dizendo para você esperar, mas esperar por quê? Porque vai se resolver. Então, tem uma questão aí na sua vida que será resolvida. Tem um ciclo de uma dificuldade muito grande de realizar um sonho, de resolver um problema que vai se encerrar, tá? Porque tá na hora, porque os planetas se alinharam, porque tem coisas que são assim, né? Você tenta e você não sabe qual é a vez que você tentou que de fato vai dar certo. Às vezes tem uma questão de destino também, hora certa no lugar certo, sabe? Mas o importante é que esse ciclo ele está para encerrar, ele está para realmente a situação se resolver. O mundo ele fala de fim de ciclo no sentido de completude, de deu certo. E aí a gente vem aqui para a Imperatriz com 2 de copas. Nossa, gente, é muito afeto, é muita amorosidade, é muito, sabe, tudo de mais positivo com relação às questões sociais, às questões de coração, né? E eu sinto aqui que o 8 de espadas vindo por último, é quase como se dissesse assim para mim, ó, essa pessoa perdeu até a fé já. Perdeu a fé na humanidade, perdeu a fé no fim desse isolamento, porque tem certos problemas que nos isolam mesmo, a gente sente muito isolamento, né? Quem tem o que quer que seja, né? Se for um parente doente, isolamento, dívidas, problemas financeiros, isolamento. Então, eu não sei o que é que você está tentando resolver, né? Problema de saúde, isolamento. Mas vai resolver, tá? Esse ciclo vai se encerrar, vai terminar de uma maneira de completude, de uma maneira extremamente positiva. E aí você vai descobrir, ou você vai entender, que você, independente do seu gênero, é uma imperatriz, né? Você é uma pessoa que tem muito amor para dar, tem muito amor para colocar no mundo, tá? E num primeiro momento, talvez você se sinta sem jeito, sem saber por onde começar. Não se preocupe com isso, você vai achar o seu caminho, tá? Então, assim, porque quando a gente está nessa situação de tenta resolver as coisas e o negócio nunca vai,
às vezes vai endurecendo, vai ficando racional demais. Não que ser racional não é ruim, não, ser racional é maravilhoso, mas eu digo assim, de você ser tão racional que você saiu da sua essência, tá? Isso acontece, né, quando a vida tá muito dura, tá bom? Mas aí esse ciclo se encerrando, você começa a entender o seu potencial afetivo e o seu desejo de se conectar, você começa a vislumbrar soluções para isso, a entender que esse isolamento, ele é um pouco ilusório, ele não é real, tá? Assim, ele não é tão real assim, entende? O 8 de espadas, ele fala de uma impotência, de uma paralisação, de um isolamento que é muito fácil de resolver, que é mais uma questão de perspectiva e de raciocinar a saída, de entender por onde ir, tá? Eu fiquei com vontade de pegar o oráculo da sabedoria aqui. O Yin fala exatamente sobre isso, né? Essa energia que vai mais para o passivo, para o esperar, esperar essa hora certa, esperar esse, sabe, assistir um pouco as coisas acontecerem, porque de repente essa situação, ela não depende só de você. Muitas vezes a gente planta nossas sementinhas, mas a situação ela é um pouco coletiva. Então, aqui eu entendo que nesse momento, com relação a esse seu problema que você tenta resolver, é, é um momento de ficar quietinho, de esperar, tá? De estar nesse papel mais receptivo. A colaboração criativa. Então, gente, claramente, né? Não depende só de você. Então, não adianta você ficar fazendo uma força danada, tentando forçar as coisas a acontecerem, porque aqui não é algo que você tem como fazer sozinho, né? E apareceu ali o 10 de paus pra gente, que é uma carta da pessoa que está fazendo o dela e o do outro. E não tem como, na verdade, uma situação meio impossível, porque não tem como eu fazer pelo outro, sabe? Aqui realmente é uma situação que não depende só de você, tá? Então é isso, né? E arrisque-se, se jogar, sabe? Essa carta aqui, ela é tipo o tolo do tarô. Então, olha que interessante, né? É realmente uma leitura em 2 capítulos. Então, tem primeiro capítulo, você quietinho, esperando, tem mais gente envolvida nessa situação. Mas quando essa colaboração chega, quando essas pessoas vêm comparecer, fazer a parte delas, de repente são pessoas novas, de repente são pessoas que já estão aí, né? Mas aí também, sabe, confiar e seguir. Então, de qualquer forma, não tente controlar tudo nessa situação. A situação já existe, a situação que já está aí, né? A gente está falando de um desafio que você provavelmente está lidando com isso há muito tempo. Já tentou resolver muitas vezes. E aqui diz assim, olha, você não vai resolver isso sozinho, sozinha não. Você precisa conectar. Você precisa, né, ou esperar, o outro vai ter que fazer a parte dele, nem tudo aqui depende de você, tá? Então, por que é essa descrição? Porque também não adianta a gente querer ficar discursando, dando lição de moral, sermão, 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 sermão. Quando que o outro vai fazer a parte dele? Não é no sermão e no grito que a gente consegue, sabe?
Você manifesta a sua opinião, você dá a sua ideia, mas tem coisas que dependem do outro aqui, né? Enfim. E aí, por algum motivo, sai um segundo momento em que essa carta do se jogue aqui, tá? E aí vem a carta do tic-tac. Então, assim, em algum momento, você de fato vai dizer, olha, cansei de esperar, já deu, a vida tem que seguir, tá? Então realmente aqui 2 capítulos, tá? Num primeiro momento, você quietinho, observando o que o outro vai fazer, entendendo que num primeiro momento isso aqui não tem como você controlar tudo, tá? Mas aí, quando chegar a hora certa, você vai saber. A vida vai te contar, tá bom? Coisas vão acontecer ainda nessa situação e você vai saber a hora de falar, ó, escuta, a vida precisa seguir, né? E às vezes a gente vai com a pessoa, às vezes a gente vai sem, né? Tá? Mas isso é um pouco mais lá na frente. Esse momento é o momento de ficar quietinho e guardar para você o que você está pensando, tá? E aí tem muito aquela questão de relacionamentos humanos, né, de qualquer tipo. Então as duas pessoas estão aqui. Uma começa a evoluir, a crescer em qualquer sentido. É como se tivesse uma corda, sabe? Aí dá um tranco aqui, entende? Essa outra ela vai sentir que deu um puxão, né? Muitas vezes esse puxão faz com que o outro vá também nesse caminho e às vezes a corda arrebenta, né? Então assim, e não adianta quando você está fazendo esse processo de se elevar em alguma área da sua vida, ficar berrando, ficar discursando, ficar, sabe, assim, não faz diferença nenhuma, é pelo exemplo, né? É a pessoa olhar e ver que você está indo longe. Aí ou ela corre atrás do prejuízo ou a corda arrebenta e adeus, né? Ah, mas é meu familiar, extremamente próximo. Então, mas você não adianta ficar discursando, ficar falando muito, não, gente. É fazer, tá? É você ter uma vida feliz, significativa. É você liderar pelo exemplo, no sentido de ter uma vida com propósito, sabe? É você ir atrás de ser feliz. Ratos, eita, âncora, navio e coração, oh, que bonito. Então, né, tem BO, né? Tem problema aí, tem problema aí, não é fácil. É um problema difícil, insistente, né? O que eu entendo aqui é que esse problema, ele é insistente na sua vida. Então, parece a energia que tá passando por mim, assim, quando você tá no mar e uma onda te pega, aí você toma um caldo, aí você acha que você tá conseguindo sair do mar, vem outra onda, te pega de novo, e outra, e outra, e outra. Então, né, parece isso, assim. Mas isso vai ser resolvido de forma duradoura, tá? A solução, ela chega para ficar, quando finalmente isso se resolver, as mudanças, elas são meio definitivas. É uma jornada, é uma longa viagem. Então, não é pílula mágica aqui, né? Aqui é mais uma coisa assim, vamos mudar a rotina dessa situação. Mas aí você constrói aquilo ao longo das semanas, dos meses, né? E a gente termina com a carta do coração. Então, nós terminamos ali, né, com aquela imperatriz, com o 2 de copas, sabe? Então, do outro lado de toda essa confusão, tá muito amor, tá muita afetividade. Então, isso aqui a gente está falando de um problema familiar,
Não é por falta de amor, todo esse transtorno, que é transtornado o negócio aqui mesmo, né? Não é por falta de amor, sabe? Agora precisa resolver as coisas para o amor prosperar e florescer, né? Porque você tá ali com um irmão, um pai, uma filha, todo santo dia briga, 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 porque o negócio tá embaçado. Parece que nem tem amor mais, né? Chega uma hora que você fala, nossa, não é possível, a gente nem se ama mais. Pode ser um casamento, pode ser uma relação de trabalho, sabe? Pode ser tanta coisa aqui, né? Encaixa aí no problema que você já tem, tá? Qual é o BO que você já está tentando resolver de novo, de novo, de novo? É esse aí mesmo. Não tem novidade nenhuma aqui com relação ao BO. Tanto que os ratos aparecem primeiro, é algo que você já tem aí, tá bom? A novidade é o que vai resolver e que a partir das coisas se resolverem, a gente percebe que existe muito amor na sua vida, que você é uma imperatriz, né? Então, de repente, você está funcionando como uma pessoa mais dura, uma pessoa que tem que ficar, sabe? Porque às vezes a gente sai do buraco na unha, né? Escalando ali. Mas aí você consegue ser uma imperatriz, né? Ser uma pessoa que transborda amor e encontra com o amor que está no mundo lá fora, tá bom? Então, é final feliz aqui, após uma fase de paciência, de espera, tá? Mas tenha esperança que a solução está chegando, sim, e a solução vem para ficar, tá? Embora aqui talvez seja uma daquelas coisas assim, que a solução ela é simplesmente um protocolo, né? Coisa que tem que resolver todo santo dia. Então, por exemplo, tem doenças que a gente não cura, a gente entende como viver com elas. Os problemas financeiros, que não é que vai cair o depósito da Loteria Federal e a dívida desaparece, mas você consegue entender uma forma de se organizar para ir pagando aquela dívida ao longo do tempo. Então, assim, tá? Aqui é uma solução que, embora ela seja real e duradoura, ela ela é implementada ao longo de muitos meses e de repente de uma vida inteira, tá? Mas aí permite todo mundo respirar, colocar a cabeça para fora da água e viver uma vida em que de fato sente-se que o amor está presente, tá bom? Mas aí você encaixa aí a sua intuição em primeiro lugar. Se você quer algo no seu detalhe, é a leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 2, mensagem da espiritualidade de paz, iluminação, conforto. Aqui a gente tem a solitude. Tá com uma carinha de continuação da pilha 1, viu, gente? Então, vamos lá. Eu fui até pegar o livro que eu olhei lá. Realmente é a carta seguinte, tá? Então, a pilha 1 foi 36, descrição, e aí a pilha 2 aqui é o 37, solitude. Qual a diferença entre solidão e solitude? Solidão é quando eu estou sofrendo, eu sinto a falta de um outro. A solitude, ela é uma escolha daquele momento. Eu realmente com o prazer da minha própria companhia, querendo ficar comigo, sabe? Essa carta pede o quê? Meditação, silêncio. Se você não sabe meditar, deixa aí nos comentários, eu posso ensinar vocês. Em vários vídeos eu falo sobre isso, né? Então, a meditação mais simples que tem é que você escolhe um mantra, tá? Sempre no positivo e no presente, tá, gente? Então, eu sou luz, ou de repente você quer meditar sobre o amor incondicional, eu sou amor incondicional, eu sou amor incondicional. Aí passou lá um pensamento, lembrou do Creyson, lembrou da conta, volta pro mantra. Tudo bem, passou outro pensamento, volta pro mantra, não tem problema. É você ficar sentadinho ali,
repetindo o mantra na sua cabeça. Pode pegar o Japamala, que ajuda na concentração, tá? Não pode deitar, que aí dorme. Vai ativar as áreas erradas do seu cérebro se você deitar. Tem que ser sentado, mais confortável, tá bom? Então, tem alguma coisa aí que você descobre que tá, né, de repente seu eu superior tem uma mensagem para te trazer, que é só você ficar quietinho que você escuta. Fazer uma caminhada também, sozinho, sem música, pode ativar isso, sabe? Enfim, veja aí qual que é a sua vibe, né? O que funciona para você, tá bom? Não precisa ter um japamala, tá, gente? Ele só é um instrumento de concentração, que você vai contando as bolinhas ali, repetindo o mantra. 7 de espadas, cavaleiro de ouros, rei de copas, 5 de ouros. O 7 de espadas é essa carta mesmo de ficar quieto, planejando, sabe, assim, é aquele planejamento silencioso, secreto, é uma carta de segredos mesmo. Só que aqui a gente está falando da sua solitude, então eu não acho que seja um outro que está te escondendo nada. Eu acho que esse segredo, ele é dentro de você, tá? É para você mesmo acessar algo que de repente você precisa trazer para consciência. Como é que funciona a meditação, né? Então você pegou lá seu japamala, está contando as bolinhas. Eu sou amor incondicional, eu sou amor incondicional, eu sou amor incondicional. O que isso faz? Isso cutuca todo o lixo que tem no seu sistema com relação ao amor. Então, vai vir, não, você não é amor incondicional coisa nenhuma, você é isso, você é aquilo, você não merece amor. Tudo aquilo que você tem de lixo relacionado ao amor, vai mexer, vai levantar aquela sujeira, tá? Então a meditação, ela é uma coisa para a gente limpar a sujeira que está dentro da nossa mente, do nosso coração. Então se você tá lá, eu sou luz, eu sou compaixão. Num primeiro momento, a meditação ela pode até levar para crise de choro, né? As primeiras vezes que eu fiz Eu Sou Amor Incondicional, eu tive crise de choro, tá? Isso aí aconteceu comigo mais de uma vez. Porque, gente, vem aquela craca que tá ali desde a infância dentro de você, entende? Então, assim, é sobre você limpar uma craca muito séria que você tem aí dentro, relacionada a sensações de abandono ou abandono real. De repente você realmente teve situações de abandono aí na sua vida, né? Mas assim, você fala, não, já tô curado, já superei. A cura é que nem uma cebola, né? Você tira uma camada, depois você vai tirar outra, depois você vai tirar outra, sabe? Enfim, então assim, o Cavaleiro de Ouros, ele é resiliente, ele é paciente. Combina muito com essa questão da solitude, né? Então assim, eu vou ficar sozinho quanto tempo? Não é um minuto, né? Como é que eu vou descobrir esse segredo, essa craca dentro de mim relacionado a questões de abandono? Como é que eu vou fazer esse levantamento? Vai sentar a bundinha lá e ficar, tá? Resistência, paciência, resiliência, né? No primeiro momento a meditação é muito frustrante. Depois a gente chega assim em conclusões maravilhindas. A gente tá só num primeiro momento que tem essa limpeza da caca, mas depois a coisa vai ficando muito bonita, né? Senão ninguém faria, tá? Se não tivesse um segundo momento onde as coisas ficam muito bonitas, ninguém suportaria fazer a meditação. Ela tem um onde ela chega, tá? E aí ela chega onde? Aqui, você como rei de copas, uma pessoa que entende o próprio emocional, que é consciente do próprio emocional, alguém que vai de fato enxergar
as próprias dores. E aqui, né, você chegando com muita clareza mental e emocional na sua dor, nessa sua falta. Falta de quê? Aí você tem que encontrar lá dentro do seu sistema, tá bom? As de copas, que mais que a gente precisa saber sobre este rolê aqui? Tá, então assim, é sobre o amor que você está sugerindo que você medite mesmo, tá bom? Então vai lá meditar sobre o amor incondicional. O mantra você pode construir outro, faz do seu jeito aí, não tem problema. Mas é sobre amor. E essa meditação, eu sou amor incondicional, vai passar, né, pelo seu sistema, amor próprio, amor pelo outro, todo tipo de amor vai passar ali, né, pela provocação, que essa frase é uma grande provocação, né, para o nosso sistema. Aí você pega isso aqui, vou meditar sobre o amor, e junto com esse cavaleiro de ouros, que é o símbolo da resiliência, da paciência, vem o 8 de ouros, tá? Então é rotina. Então, assim, todo dia, meditar 20 minutos, todo dia, tá, não sei o quê. Ah, eu só consigo dia sim, dia não tem problema. Mas, assim, é algo para você fazer bem feitinho, para você trazer como algo para você implementar na sua rotina mesmo, tá? Então, assim, eu vou meditar uma vez por mês. É melhor do que nada, mas não constrói, né? Vamos pensar músculo físico. Você tem que ter uma certa frequência ali, né? Não adianta você se exercitar por 2 horas seguidas, uma vez por semana, você vai se machucar. Claro, meditação não vai te machucar, mas assim, é melhor você fazer menos com uma frequência maior, tá? Então, tem que implementar na sua rotina isso. Aí você, nessa sabedoria, nesse autoconhecimento, nessa profundidade que você adquire a partir disso, você começa a entender o que não te serve mais. O que não faz mais sentido, sabe assim, o 4 de copas, ele é uma carta de tédio, de desinteresse. Então, talvez existam histórias que você traz da sua infância, da sua adolescência, talvez até recente, de abandono, disso, daquilo, mas você meditando sobre o amor, parece aqui que você fala, não sou uma pessoa abandonada, não sou, não é bem assim. Não faz mais sentido viver em função desse trauma lá do passado, né? Então você consegue aqui realmente ressignificar, olhar com outros olhos e, de fato, o passado ele começa a ficar no passado. Como é que a gente sabe que superou um trauma? Quando você conta, e parece que foi há muito tempo atrás, né? Quando você conta sobre um trauma, imobiliza seu corpo inteiro, a sua respiração muda, isso, aquilo, ele está no presente. Mas aconteceu há 30 anos atrás. Mas se você tem reações físicas, quando você lembra ou fala daquilo, não está resolvido. Como que a gente sabe que o negócio está resolvido? Quando nós paramos de ter as reações físicas. Então, eu conto uma história de uma dificuldade que eu tive, um trauma que eu tive, e o meu corpo não reage, né? Eu não tenho, meu coração não dispara, minha boca não seca, eu não tenho vontade de sair correndo, tá? É você entrando aqui nessa ausência de reação com relação ao seu passado. Então, quer dizer, está disponível para você chegar nesse nível, tá? Você é uma pessoa totalmente capaz de chegar nesse nível aqui. De repente, fazer uma terapia, né? Se for uma coisa mais grave, um negócio mais sério, tudo bem também. A terapia também entra na questão solitude e segredo, porque existe o sigilo profissional que acontece na terapia, morre ali,
né? Então, para alguns, acho que a maior parte, né, você vai fazer isso aqui sozinho, mas para alguns, de repente, precisa da figura aí do terapeuta e tá tudo bem, né? Você procurar um psicólogo, aí veja qual que é a sua questão, né? Trauma por abuso, tal, não sei o quê, procure um especialista em trauma. Isso te levou para uma dependência química, procure um especialista em dependência química, tá? Não é porque a pessoa é psicóloga, é terapeuta, que ela entende do assunto que você tem para falar. Então, gente, filtra aí, né? Onde que vocês vão buscar os seus cuidados, tá? Mas, enfim, você aqui, essa rainha de copas, ela é você pós o processo, sabe? É isso que eu tô vendo. E é muito bonito, assim. Então, a rainha de copas, ela é aquela que sabe se conectar, que sabe ser vulnerável, mas ela é uma rainha, entende? Então, assim, quando a gente fala, a rainha de copas é vulnerável, ela é sensível, então ela é fraca? Não, gente, pelo amor de Deus, ela é uma rainha. Mas ela é a rainha mais doce, ela é a rainha mais amorosa, né? Então, assim, não existe essa relação, tá? Essa é uma coisa meio imaginária, que bondade é fraqueza, que amorosidade é fraqueza, gente, isso é uma bobagem, tem nada a ver, tá bom? As pessoas que são realmente amorosas, elas são muito corajosas. Então, assim, a verdadeira bondade, ela exige muita coragem. E a verdadeira afetividade, ela exige muita coragem. Gente frouxa, gente fraca, não dá conta de amar ninguém, porque no primeiro desafio a pessoa desiste. Então, quando a gente tem aqui rei de copas e rainha de copas, nós estamos falando desse amor de reis e rainhas, que inclui a coragem, que inclui a força. Tá? Que a pessoa fala, ai, te amo, te amo, te amo. Primeiro desafio, ela caiu. Primeiro desafio, você percebe que ela é frouxa, que ela é feita de pudim. Não é um rei, não é uma rainha, né? Então, assim, a rainha de copas, ela tem muita coragem, tá? Ela não é fraca, não, gente, de jeito nenhum, muito pelo contrário, né? Vamos pensar, por exemplo, ó, a mãe ursa. A mãe ursa não é uma representação da rainha de copas? Você mexe com o filho dela, o que ela faz com você? Né? Então, assim, a potência do feminino, a gente precisa reconhecer. Quantos videozinhos vocês assistem no Instagram, né? Quando o leão vai pentelhar os filhotes, como é que a leoa faz? Então, assim, essa é a força, a coragem do feminino, tá? Também, né? Essa potência, entende? Então, assim, uma leoa que não defende o seu filhotinho, ela não está na potência do feminino dela, né? Então, sabe, eu tô falando da maternidade porque seria um exemplo assim mais óbvio na natureza para a gente pensar em metáforas, tá bom? Mas entendam isso, que o rei e a rainha de copas não tem nada de fraco, de frouxo, eles têm a potência de reis e rainhas, só que eles são especialistas em saúde mental e emocional das pessoas. Então, você adquirindo essa profundidade, na verdade, o rei de copas, ele está totalmente no controle de si, ele tem domínio total dele mesmo. Por quê? Porque ele se conhece, porque ele está em contato com as próprias emoções. Então, ele não é um fantoche das emoções. Ele está no controle pelo autoconhecimento, tá? E aqui é esse o processo que está disponível para você, que você tem, você está pronto para isso. E se você precisa de ajuda, você me parece aqui que tem a pessoa certa já meio encaminhada pela espiritualidade para fazer isso com você, tá bom? Aí você gosta de terapia mais tradicional, de terapia alternativa, siga a sua intuição, seu coração aí, tá? Feliz, feliz, ah, que legal.
o pensador, não me sinto em casa em nenhum lugar, que a sua casa é dentro, né? A face mais amável da vida. Olha, então assim, sim, às vezes a felicidade vem do mundo lá fora. Quem está passando fome, cheio de dívida, a gente não vai ficar sendo hipócrita falando, né, para olhar para a paz interior. Mas tem que ter equilíbrio e refletir também. Por que tem tantas pessoas que materialmente têm tudo e são extremamente infelizes? A pessoa mais rica que eu já conheci na minha vida era uma pessoa extremamente infeliz. Uma pessoa amarga, reclamava o tempo inteiro. Meu Deus do céu, que horror. Eu trabalhei para essa pessoa e foram meses de terror. Até que eu saí, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não tenho condição de conviver com aquela pessoa, não. Mas é uma pessoa riquíssima. É uma pessoa dos bilhões, não é nem do milhão, o negócio do bilhão. E é a pessoa extremamente infeliz, né? Agora, tem muitas fomes, né? Tem a fome física, a fome do dinheiro, a fome da comida, mas tem a fome emocional, tem a fome espiritual. E aqui a gente está falando da fome emocional e espiritual mesmo, tá? Então, assim, a felicidade, sim, ela também é uma questão de perspectiva. Porque senão a gente não teria essas pessoas cheias de dinheiro, extremamente amargas, extremamente reclamona, sabe? Então tem aqui uma questão de perspectiva, sim, né? Vamos ter equilíbrio. Que vem através de você, né? O pensador, tudo a ver aqui com essa solitude, tá? Tem algo que você precisa desvendar que está dentro de você. E aí, aqui é aquela pessoa que não está encontrando casa em lugar nenhum, mas aqui está falando para gente que tem algo que você precisa resolver dentro. Por que você não está se sentindo em casa em lugar nenhum? Porque você está ausente de você, tá? Você está ausente de conexão interna, de autoconhecimento. Ausente não, né? Mas de repente pode melhorar, tá? E tem sim coisa para você comemorar, tem sim coisa para você dar valor. Eu não sei, assim, tem uma questão de perspectiva aqui, tá? No seu caso, né? O cara que é morador de rua, que está sem comer há 2 dias, não é questão de perspectiva. A realidade dele é essa, é muito dura, né? Mas aqui, essa leitura está me contando que para você tem coisas assim que são questão de perspectiva. Então, né, às vezes, gente, a nossa vida é o sonho de uma outra pessoa. Então, você tá aí, você tem um celular, você tem internet, senão você não estava me assistindo, você tem um teto para morar, você almoçou, você comeu uma comida decente, né? Essa noite fez mó friaca, olha eu aqui. Você tinha cobertor? Você entendeu? Às vezes a gente esquece de valorizar essas coisinhas, tá? Você tá seguro no seu lar porque tem uma outra pessoa que tá apanhando lá onde ela mora, entendeu? Então, assim, né, também tem esse olhar de gratidão, de apreciar. Ah, mas eu não me sinto 100% feliz, eu ainda não cheguei onde eu quero. Tá bom, mas você tá tudo bem, você tá seguro, você tá alimentado, né? Você tem condições de pegar um ônibus, de repente você até tem um carro. Tem aquela coisa, eu vi um vídeo da Márcia Sensitiva uma vez, eu achava um barato, que a pessoa falou que o carro quebrou e ela, daquele jeito dela, né, gritando, mas você tem carro, só quebra carro de quem tem carro, isso significa que você tem um carro. A maior parte das pessoas anda de ônibus. Então existe isso, gente, da perspectiva, né? Falar, eu tô numa fase ruim no meu casamento.
Quanta gente aí sofrendo porque queria estar casado, né? Ou você tá solteira. Quanta gente sofrendo porque tá num relacionamento abusivo e não tem para onde ir, não consegue sair, sabe assim? Então pense nisso aqui, né? De que forma a sua vida é o sonho de uma outra pessoa, tá? Também ter essa perspectiva, né? Ah, eu fui abandonado, mas você foi abandonado por quem? Será que não é um livramento essa pessoa ter ido embora, né? Quem exatamente foi embora da sua vida? Você respeita, admira essa pessoa? Será que não é melhor assim? Eu tenho umas coisas para a gente pensar aqui, tá? Enfim, vou pegar o Lenormand. Gente, eu amo a Márcia Sensitiva. Eu queria ser louca igual ela, falar as coisas assim. Não é a minha personalidade? Dá vontade, né? Às vezes dá vontade. Cavaleiro, navios, estrela e ratos. Gente, tem alguma coisa ou alguma pessoa que você precisa olhar e ver a realidade da situação, tá? Então, acho que é bem por aí. Ah, eu perdi não sei o que ou eu perdi não sei quem. Será que você está sendo realista com relação ao que você perdeu? Será que não foi um grande livramento? E você está aí arrastando corrente? Ah, eu perdi a oportunidade da minha vida, ou perdi o amor da minha vida. Será? Eu acho que isso aqui foi um grande livramento. Esse estar desse abandono, esse estar dessa perda aqui que você está sofrendo tanto, foi um baita de um livramento. É isso que a leitura está falando, tá? Para você fazer um mergulho dentro de você mesmo, de você mesma, parar de passar pano e pôr lacinho nessa situação, que você vai ver que você teve um grande livramento na sua vida. Isso ou essa pessoa de quem você sente tanta falta, não era coisa boa, não. Aí a gente tem aqui você se movimentando, fazendo sua parte, porque aqui tem lição de casa nessa leitura, você precisa se mexer e fazer a sua parte aqui, para você fazer uma jornada em direção aos seus sonhos, entendendo que o que saiu da sua vida aí era confusão, era encrenca, e você está melhor assim, tá? Confia também no movimento da vida. Confia aí que o que saiu da sua vida foi um grande livramento, tá? E concentra que você se movimentando e fazendo essa jornada, você vai em direção a uma cura, você vai em direção à realização de sonhos aqui, tá? E aí, o que saiu da sua vida, deixa para trás, gente. É para parar de se mobilizar por isso, tá? Nossa, é livramento mesmo. É isso. Mas enfim, gente, como a leitura coletiva, você vai ter que encaixar na sua realidade, nas coisas que te aconteceram, né? E aí, como eu falei, mesmo essa lição de casa, né? É meditação? É um processo de terapias alternativas? É uma terapia tradicional que você vai fazer? Tudo isso você vai encaixar aí, porque é leitura coletiva, tá bom? Se você quer algo no seu detalhe, daí a leitura particular, eu sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração.